Olá pessoal, eu estou aqui para conversar sobre mais um tema com vocês. Desta vez eu gostaria de falar sobre o que a gente tem, uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, que é os sintomas que simulam um TEA, né, um transtorno de espectro autista, e qual é a sua ligação nos pacientes com doença de Lyme, principalmente nos casos em criança. Então isso é algo que tem cada vez mais chamado a atenção no mundo, tem cada vez mais pesquisadores com olhares voltados para essa ligação, e esse vídeo é para falar um pouco mais sobre esse tema. Então, eu vou começar falando sobre doença de Lyme. Quem me acompanha já há bastante tempo já deve ter visto esses slides alguma vez, mas quem não me acompanha e não sabe sobre a doença, eu vou falar um pouco a respeito da doença de Lyme. Então, a doença de Lyme é considerada uma zoonose. Isso quer dizer que é uma doença transmitida por outros animais para o ser humano. E como que é a história da doença? Então, em 1975, aconteceu o primeiro surto de artrite idiopática juvenil na comunidade de Old Lyme, nos Estados Unidos. Em 1982, ou seja, 7 anos depois, foram identificadas espiroquetas no intestinos de carrapato do gênero Ixodes e foram nomeadas Borrelia burgdorferi. Então essas bactérias foram descobertas no intestino de carrapatos 7 anos depois. E em 1984, essa borrelia ela foi isolada no sangue e nas lesões de pele de pacientes com eritema migratório, que eram os pacientes lá daquela região de Old Lyme. Então, com isso, se determinou o agente etiológico. Então, primeiro foi, em 1975, a doença foi descoberta. Em 1982, foi a primeira vez que se descobriu a bactéria. E em 1984, a bactéria foi ligada aos casos de artrite idiopática juvenil. Então, o nome da doença se transformou em doença de Lyme em homenagem a essa cidade. No Brasil, os primeiros casos foram descritos em 1991 e também foram os primeiros casos descritos na América do Sul em relação à doença de Lyme. Então, aqui eu estou demonstrando, né, o primeiro artigo científico que foram estudados casos na cidade do Rio de Janeiro. Então, mostrando essa primeira descrição, que em 1991 a doença a gente já encontrou ela aqui no Brasil pela primeira vez. E quem causa a doença de Lyme, como eu já falei, essa bactéria, uma espiroqueta, que a gente chama ela de Borrelia burgdorferi. As espiroquetas, elas são bactérias que têm forma helicoidal e elas se movem num movimento ondulante que lembra uma hélice. Por isso, o gênero delas, a gente chama ela de espiroquetas. Elas são gram-negativas, elas são aeróbicas e microaerófilas, isso quer dizer que elas precisam de muito pouco ar para sobreviver, então elas conseguem se esconder e se manter em tecidos onde a nutrição e a presença de oxigênio é muito baixa. E outras bactérias desse filo é o treponema, que causa sífilis, e a leptospira, que causa leptospirose. Elas também fazem parte do filo das espiroquetas. E essa bactéria ela é transmitida para o ser humano através da picada do carrapato. Então, o carrapato ele pica um animal contaminado e depois ele pica o ser humano, transmitindo a bactéria, a borrelia da doença de Lyme. Os carrapatos, eles são artrópodes e eles pertencem à classe dos aracnídeos. Eles existem há pelo menos 90 milhões de anos e possuem mais de 800 tipos de carrapato. E eles precisam obrigatoriamente se alimentar de sangue. Então, a partir dessa alimentação de sangue, ele adquire a bactéria que está circulando no animal e depois, quando ele vai se alimentar novamente, que picou um ser humano, ele consegue transmitir a borrelia para o ser humano. E uma coisa interessante é que apenas 30% dos pacientes, eles notam que foram picados por carrapato. A transmissão pode ocorrer em menos de 24 horas após a picada do carrapato, mas existem
estudos mostrando que nas formas de ninfa, que são as formas de carrapato mais jovem, menos de 12 horas de fixação a gente já tem transmissão da doença. Nos Estados Unidos, a transmissão acontece principalmente por carrapatos do complexo Ixodes. E aqui no Brasil a coisa é um pouco diferente. Pesquisas de campo se mostraram que o principal carrapato que pode transmitir a doença por aqui pertence à espécie do Amblyomma. Então, o Amblyomma cagenense, que é o carrapato estrela, provavelmente é o principal tipo de transmissor da doença de Lyme aqui no nosso país. E quando a gente fala da doença de Lyme, a gente precisa falar a respeito de reservatório natural. Então, reservatório natural são os animais que possuem a bactéria circulante e essa bactéria não causa doença nesses animais. Então, nos Estados Unidos, os principais reservatórios naturais são os cervos, os roedores silvestres, os pássaros, as raposas e os cavalos. E quando a gente está falando aqui no Brasil, isso muda um pouco. Aqui os principais reservatórios naturais são os marsupiais, os roedores silvestres, pássaros, equinos, bovinos e a capivara. Então a capivara é um animal que aqui no Brasil ele sabidamente é culpado, é um reservatório natural e culpado por transmissão de doenças causadas por carrapato, como a gente já tem aqui a febre maculosa, que é causada pela rickettsia. Então a capivara, além de ser um reservatório natural para rickettsia e causar febre maculosa, ela também é um reservatório natural para borrelia e o carrapato que pica pode causar doença de Lyme para o ser humano. E qual é o panorama da doença? Por estimativa do Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, a previsão é de 475 mil novos casos da doença nos Estados Unidos e 65 mil novos casos da doença na Europa. E qual é o panorama da doença no Brasil? Infelizmente nós não sabemos, porque a doença ela é subdiagnosticada e ela é subnotificada. Então isso quer dizer que a gente faz menos diagnóstico da doença do que os números reais e ela é notificada também menos vezes do que o número real de doença. Então a gente não tem um panorama fidedigno da doença de Lyme aqui no Brasil. A doença de Lyme ela vai se dividir em 3 fases distintas. Na fase aguda, a gente diz que acontece de dias a semanas após a picada. A fase disseminada inicial, a gente diz que acontece de semanas a meses após a picada. E a fase disseminada tardia, que é a fase crônica, a gente fala que acontece de meses a anos após a picada do carrapato, no caso, né? Então, a doença na fase aguda, ela tem um tempo médio de incubação de 10 dias, mas pode variar de 3 a 31 dias. Tem pacientes que evoluem com um sinal que é o eritema migratório, que é esse sinal aqui em forma de alvo, só que apenas 20 a 30% dos pacientes vão apresentar esse tipo de lesão. Os pacientes nessa fase aguda também podem ter sintomas que lembram um quadro gripal. 70 a 80% dos pacientes podem ter esses sintomas. E nos Estados Unidos, onde as estações do ano são mais demarcadas, o paciente que tem sintomas gripais no verão é muito comum que seja atribuído à doença de Lyme, porque o carrapato ele normalmente se reproduz e pica no verão. A doença disseminada inicial, ela acontece porque a borrelia começa a se disseminar pelo organismo, mas ela ainda mantém altas taxas de cura quando o tratamento é realizado em tempo hábil. E nesta fase, ela atinge principalmente 4 sistemas. A pele, ela pode atingir o sistema nervoso, ela pode atingir o coração ou ela pode atingir os olhos. Então essa a gente considera a fase disseminada inicial da doença. E a gente tem a fase disseminada tardia, que, como eu falei anteriormente, é a fase que a gente considera a doença crônica. Ela
é de tratamento difícil e de cura também mais difícil. Ela possui diversas manifestações no organismo. Então ela possui manifestações neurológicas, como fadiga, que é a síndrome da fadiga crônica, encefalopatia crônica, que é o paciente que tem aí sintomas do sistema nervoso central nesta fase. O paciente ele pode ter distúrbios cognitivos, que são aqueles distúrbios que englobam o pensamento, a memória e a concentração. Os pacientes podem ter distúrbios psiquiátricos, principalmente em crianças, onde a gente vê que a criança não tinha nenhuma alteração anterior e de repente começa a apresentar um sintoma psiquiátrico sem história prévia. Então a gente tem que pensar nesses pacientes na doença de Lyme. Os pacientes podem ter distúrbios do sono, pode ter insônia, e os pacientes podem ter também vários tipos de neuropatia. Então essas são as manifestações neurológicas da doença de Lyme na forma crônica. O paciente nesta fase pode ter manifestações articulares como poliartralgia, né, que é dor articular migratória, ou mesmo poliartrite, que é inflamação articular migratória. Elas são mais comuns em grandes articulações, como o joelho, nos pacientes com doença de Lyme crônica. Mas esse fato de ser migratório, ou seja, a dor ou a inflamação mudar de lugar, é algo que tem que chamar atenção para a forma crônica da doença de Lyme. Existem manifestações também alérgicas ou autoimunes, lembrando que a doença de Lyme nos Estados Unidos ela é conhecida como o grande imitador, né? Porque ela pode imitar qualquer tipo de doença autoimune. Então, para essas alterações depende do substrato genético de cada paciente, né? Depende da carga genética de cada um. Ela é mais comum em mulheres, assim como as doenças autoimunes de forma geral, provavelmente ligada ao complexo de histocompatibilidade do tipo 2. Nesses pacientes, ela pode causar sensibilidade a drogas e a alimentos, e pode causar alterações de pele, como urticárias, outras lesões pruriginosas. Então, essas são as manifestações alérgicas e autoimunes na doença de Lyme, na forma crônica. E como que a gente faz o diagnóstico da doença de Lyme na forma crônica? Por a bactéria não ser uma bactéria que fica circulando no organismo, a gente precisa usar de outro tipo de elemento para poder fazer o diagnóstico. Então a gente usa a sorologia para fazer o diagnóstico da doença. A sorologia é um método que a gente procura anticorpos nesses pacientes. Então a gente faz dois tipos de exame, né? Um exame de triagem que a gente utiliza o ELISA e um exame confirmatório que a gente chama de Western blot. Então desta forma que a gente faz a sorologia nos pacientes, lembrando que a partir do contato inicial com a doença, esses anticorpos vão demorar de 4 a 6 semanas para aparecerem. No LIN 17 da USP existe uma sorologia modificada, que é uma sorologia que ela é adaptada para a espiroqueta nacional, né, para a bactéria, para a borrelia que a gente tem aqui no país. Então é um exame um pouco mais fidedigno para os tipos para localizar a infecção que a gente tem aqui no Brasil. E quando a gente fala do diagnóstico da doença de Lyme, uma coisa que precisa chamar atenção é que a sorologia, embora seja o melhor tipo de exame que a gente consegue fazer, a gente tem aí aproximadamente 40% de pacientes que se apresentam como falso negativos. Isso quer dizer que o paciente vai apresentar a doença, o paciente tem a doença e o exame vai vir negativo nesses casos. Então, a gente tem aí quase metade dos pacientes apresentando a doença de Lyme, mas quando a gente vai fazer a sorologia vem negativa nesses pacientes. E a gente tem aí uma taxa de 16% de falso positivo, que são os pacientes que têm os anticorpos circulantes, mas não têm a doença propriamente dita. E para falar dessa ligação do TEA com a doença de Lyme, eu preciso falar um pouco sobre o que é transmissão vertical.
Então, a gente considera, né, a transmissão vertical, ela ocorre quando a criança é infectada por alguma doença durante a gestação, o parto, em alguns casos durante a amamentação. Então, a transmissão vertical é aquela que acontece da mãe direto para o bebê dentro dela, para o feto. E a gente tem que saber a importância da placenta quando a gente leva em conta a transmissão vertical. E a gente precisa entender como toda a interação da mãe para o bebê acontece através da placenta. Então, aqui a gente demonstra, né, como que acontece, né? A gente tem lá o feto dentro do útero da mãe, a placenta, ela tem todas essas vilosidades, e através dessas vilosidades que a gente tem aí a transmissão de elementos do sangue da mãe para o sangue do bebê. Então, neste momento que acontece as trocas gasosas, né? O oxigênio passa da mãe para o bebê e o gás carbônico do bebê para a mãe, e da mesma forma os elementos nutricionais, eles fazem a mesma coisa. Então a mãe aí tem um contato muito direto de circulação com o feto e o bebê. E aqui eu estou tentando demonstrar, né? E aqui em amarelo a gente vê algum tipo de agente causador de doença, e ele vem pelo sangue da mãe e ele consegue de alguma forma ultrapassar as barreiras de proteção entre a mãe e o feto, e de algum jeito ele penetra na circulação do feto, né? A circulação do bebê, causando infecção do bebê também. Quando isso acontece, existe um processo inflamatório grande no local e que facilita também a passagem, a quebra da barreira, né? E também a passagem desse tipo de agente da mãe para o feto. E a gente tem aí algumas doenças que sabidamente elas podem ser transmitidas de forma vertical, né? O HIV, a hepatite B e C, essas são só as principais, tem outras doenças. Rubéola, a sífilis, lembrando que a causadora da sífilis também é uma bactéria do filo das espiroquetas, né, que é muito parecida com a bactéria do Lyme. Toxoplasmose. Mais recentemente a gente descobriu que o Zika, ele pode fazer esse tipo de transmissão, né, o vírus Zika, causando alterações aí a microcefalia, que foi muito veiculada na imprensa ultimamente. O HPV e o vírus da herpes, eles podem ser passados principalmente pelo canal vaginal, mas também a gente considera, na passagem do bebê, no nascimento, mas que a gente também considera uma transmissão vertical. E como que é a transmissão vertical no caso da doença de Lyme? O primeiro caso documentado de transmissão vertical da doença de Lyme aconteceu em 1985. Então, neste caso, houve uma infecção da mãe no primeiro trimestre da gestação, não foi realizado nenhum tipo de tratamento nesta paciente, porque não se suspeitou da transmissão, depois que foi visto que a paciente teve essa transmissão no primeiro trimestre. O parto aconteceu com 35 semanas, a morte da criança foi uma morte perinatal, foi logo depois do parto, e na necrópsia foi vista a presença de borrélia em vários tecidos e órgãos dessa criança, embora não tenha sido encontrado no coração. Então esse caso aconteceu em 1985, aproximadamente 10 anos depois dos primeiros casos terem sido descritos de doença de Lyme na literatura. E existem diversas manifestações clínicas precoces na doença de Lyme durante a gestação. Então, ela pode causar morte fetal, ela pode causar hidrocefalia, ela pode evoluir com cardiopatia congênita, ela pode evoluir com insuficiência respiratória neonatal e ela pode evoluir com restrição de crescimento intrauterino. Então, essas são as manifestações precoces que pode acontecer no feto com a transmissão vertical da doença. Lembrando que todos os artigos posteriores que mostraram mães com doença de Lyme que foram tratadas de forma eficaz, elas não apresentaram nenhum tipo de complicação
fetal. Então, embora ela seja uma doença que possa trazer complicações bastante graves para o feto, quando ela é tratada de forma acertada, ela não causa esse tipo de alteração. E aqui um modelo demonstrando, né, a gente vê aqui a borrélia como esse elemento amarelo, a borrélia chegando pela circulação da mãe aqui a gente tem o útero e o feto a gente tem aqui ainda o saco embrionário, né? Então a gente vê depois da implantação a bactéria chegando pelos vasos maternos e conseguindo ultrapassar essas barreiras materno-fetais e infectar o feto, no caso aqui o embrião, né, uma gestação muito no começo aqui, conseguindo infectar o embrião dentro da barriga da mãe. E quando a gente fala, né, em relação à doença de Lyme e o transtorno de espectro autista, o que a gente precisa levar em conta, né, para a gente entender como que às vezes essas patologias podem se sobrepor. Então, quando aqui a gente tem um diagrama, né, do Centro de Pesquisa de Autismo da Harvard Medical School, né, que eles chamam de GEMA, e quando a gente leva em consideração aqui esse diagrama, ele quer dividir as causas do TEA, né? Então a gente tem aí as causas que a gente chama de causas genéticas, que eles consideram aí em torno de 62%, e os outros 38% são consideradas como causas do ambiente. Então, quando leva em conta quais são as causas do transtorno de espectro autista, né? Então a gente tem aí 62% contando como causas genéticas, ou seja, mutações genéticas, que podem acontecer em mais de um local, e a gente tem aí aproximadamente 38% quando a gente fala em causas ambientais para o transtorno do espectro autista. E quando a gente vai falar das causas ambientais, a gente precisa levar em conta duas coisas. As causas que a gente chama de causas pré-natais, né, as exposições do ambiente pré-natais, que são as que acontecem antes do nascimento, e as causas pós-natais, que são as causas que acontecem pós-nascimento e que pode acontecer de originar um transtorno de espectro autista. Quando a gente leva em conta aí as causas pré-natais, tem aqui, olha, citando a presença da doença de Lyme com infecções aqui em relação a essas causas. Mas o Lyme ele também pode vir para as causas pós-natais. Então, uma infecção muito no começo por doença de Lyme, da vida, né? Ela pode simular um transtorno de espectro autista. Então, isso pode acontecer tanto com uma infecção por uma transmissão vertical, ou seja, uma transmissão intraútero, ou mesmo uma transmissão aí nos primeiros anos de vida, onde o cérebro dessa criança está se desenvolvendo. E falando, né, da associação, né, entre doença de Lyme e TEA, inúmeros médicos ao redor do mundo têm visto aumento dessa associação entre TEA e doença de Lyme. E a gravidade dos sintomas, ela está ligada ao momento onde acontece a infecção. Quanto mais precoce a infecção é o tempo de vida dessa criança, maior acaba sendo a gravidade dos sintomas. Então, uma criança que tem uma infecção logo cedo na vida, ou mesmo intraútero, ela acaba tendo sintomas mais graves em relação a crianças que foram, ou crianças, bebês que foram infectados posteriormente. Outra coisa que chama atenção em relação a essa associação é que existem sintomas que lembram o autismo, né, que lembram o TEA, que se manifestam em adultos com doença de Lyme. Então a gente tem aí pacientes com doença de Lyme já adultos que eles vão apresentar hiperacusia ou sensibilidade extrema ao som, né? Hiperacusia é o aumento da nossa audição, né? Pacientes que apresentam embotamento emocional, ou seja, dificuldade de exteriorizar as emoções, pacientes que têm instabilidade de humor,
pacientes que começam a apresentar por causa da doença declínio da fala e da linguagem, pacientes que começam a apresentar aí mais tarde na vida intolerâncias alimentares, sendo que o paciente não tinha nada e de repente por causa do Lyme ele começa a ter sensibilidade alimentar. Essa sensibilidade pode ser a glúten, pode ser carboidratos refinados, pode ser mesmo a leite derivados, né? A lactose mais comumente do que a caseína. E uma coisa que chama atenção nesses pacientes é que melhora dos sintomas ao receberem antibióticos. Então, algum desses sintomas que podem atingir os adultos com Lyme. E existem alguns estudos pilotos nos Estados Unidos demonstrando que pacientes com sintomas de TEA, eles podem ter a doença de Lyme associada. Então a gente tem aí alguns desses exames, né? Voidani, ele fez exames complementares em 54 pacientes com TEA e encontrou aí 22% de positividade para a doença de Lyme. Um estudo chamado LIAF nos Estados Unidos levou em conta 19 pacientes com TEA. Desses pacientes, 26% eram positivos também para a doença de Lyme. Um estudo de Levine, onde ele examinou 9 pacientes consecutivos com TEA, ele encontrou 100% de positividade em exames laboratoriais para a doença de Lyme. E Nicholson tem um exame tem um artigo científico com 48 pacientes com TEA, ele encontrou 20 a 30% desses pacientes positivos também para a doença de Lyme. Então essa variação, 20 a 30%, porque dependeu um pouco do laboratório. Então a gente tem estudos já acontecendo nos Estados Unidos, tentando encontrar uma causalidade entre o TEA e a doença de Lyme. E existem outras similaridades entre os pacientes com TEA e doença de Lyme, por exemplo, similaridades laboratoriais entre esses dois pacientes. A gente tem nos dois grupos de paciente, né? A gente pode ter nos dois grupos de paciente redução de atividades de enzimas com poder antioxidante, como a superóxido dismutase ou a glutationa peroxidase. A gente pode ter alterações no metabolismo da homocisteína e da metionina, né? Como as alterações do gene do MTHFR. A gente pode ter aumentos de níveis de malondialdeído e a gente pode ter diminuições de níveis de glutationa nesses pacientes, né, de Lyme e os pacientes com TEA. Então são similaridades laboratoriais. Lembrando que a glutationa é uma das principais enzimas, uma das principais substâncias que o fígado faz uso para se livrar de toxinas ou outros elementos de reações enzimáticas em nosso organismo. Existem também similaridades entre o paciente com doença de Lyme crônica, né, e o paciente com TEA, quando a gente leva em conta o mapeamento cerebral desses pacientes, né? Então, as encefalites infecciosas das crianças que resultam depois num TEA demonstram lesões e hipoperfusões dos lobos temporais do cérebro. E 74% dos pacientes com encefalopatia por doença de Lyme apresentam hipoperfusão desses mesmos lobos ao PET ou ao SPECT. Então são exames que mapeiam o cérebro, né, principalmente a perfusão cerebral desses pacientes, demonstram também uma diminuição de atividade nos lobos temporais. Ambas as patologias, elas cursam com alterações pouco específicas de substâncias brancas na ressonância magnética. Então, esses pacientes, eles podem evoluir aí com alterações de substâncias brancas, principalmente aquelas que a gente chama de gliose, que são pouco específicas. Então, isso também existe em comum entre esses dois grupos de pacientes. E quando a gente fala, né, em pacientes com lesões ou hiperperfusão dos lobos temporais do cérebro, a gente está falando aí num grupo de sintomas. Então, esses pacientes com lesão e hiperperfusão dos lobos temporais, eles cursam com alguns sintomas, entre eles alterações nas percepções auditivas e visuais, alterações na atenção seletiva, organização prejudicada do processo verbal,
distúrbio de compreensões da linguagem, redução da capacidade de memória a longo prazo, alterações de personalidade e comportamento. Alguns desses pacientes podem evoluir com comportamento sexual anômalo, e algum desses pacientes também pode evoluir com crise de ansiedade, de agressividade. Então a gente vê aí que os pacientes que tem alguns pacientes com TEA e alguns pacientes com doença de Lyme, eles cursam com essas alterações de lobo temporal. No caso do TEA, principalmente aqueles pacientes que tiveram infecções virais muito no começo da vida, né? E os vírus causando esse tipo de alteração de perfusão ou mesmo lesões dos lobos temporais. Então esses sintomas, quando a gente vê os pacientes com Lyme, eles têm alterações parecidas nos lobos temporais e eles acabam cursando com sintomas que também podem ser muito parecidos, que são esses que eu acabei de relatar. E também existem similaridades epidemiológicas em relação à incidência de Lyme e o transtorno de espectro autista. Então, quando a gente vê as curvas de incidência de ambas as doenças, a gente vê que as curvas têm um comportamento parecido. Isso pode não ser algo forte o bastante para indicar casualidade, mas é algo que tem chamado a atenção nos Estados Unidos. Outra coisa que foi relatada aqui nesse artigo que eu estou falando é que tem aqui, né, a referência bibliográfica. Entre os 15 estados americanos que possuem maior incidência de TEA, 10 deles também apresentam as maiores taxas de doença de Lyme. Então são curvas que também se sobrepõem em 10 desses estados entre a incidência de transtorno de espectro autista e doença de Lyme. Então a gente tem aqui, né, uma curva de prevalência de transtorno de espectro autista em TEA, né, em relação aos nascimentos. Então a gente tem aí em 2004, a gente tinha aproximadamente um nascimento em 166 nascimentos com pacientes um paciente com TEA em 166 nascimentos. Hoje isso caiu para um nascimento em 54 nascimentos. Então isso quer dizer que a gente tem um paciente hoje com transtorno espectro autista em 54 nascimentos, mostrando um aumento desta prevalência. Tudo bem que existem um monte de discussão em relação a essa curva, né? Que pode ser até porque hoje a gente está mais habituado a fazer o diagnóstico, mas é uma curva que chama a atenção desse número de casos está subindo, né? Mas quem estuda essa curva diz que pode estar apenas ligado a hoje a gente está mais acostumado a fazer diagnóstico de paciente com TEA, que era uma coisa que acontecia menos no passado. Mas se a gente levar em conta só essa curva e a gente fizer uma comparação, a gente vê um comportamento muito parecido em relação à curva de incidência de doença de Lyme. Essas duas curvas, elas são curvas americanas, né? Então a gente tem aí como que é a incidência da doença de Lyme nos Estados Unidos, que também é uma curva que só vem aumentando no decorrer dos últimos anos, né? Então a gente tem os números de casos reportados, os números de casos estimados, todos pelo Centro de Controle de Doenças americanos, mostrando que da mesma forma que a prevalência do autismo vem subindo, do transtorno espectro autista vem subindo também a incidência de doença de Lyme nos Estados Unidos. Pode não ter nenhum vínculo causal, mas é algo que tem cada vez mais chamado a atenção de pesquisadores americanos. E como se dá o tratamento do paciente que tem aí a doença de Lyme causando sintomas que possa simular um transtorno de espectro autista? A decisão para uso de esquema de antibiótico por médio ou longo prazo é para tratamento da doença de Lyme e não o tratamento do TEA. Então isso que a gente tem que ter em mente. O objetivo da gente entrar com antibiótico para esses pacientes é para tratar a doença de Lyme de base e não para tratar o transtorno de espectro autista. Então a gente entra com antibiótico com o objetivo de melhorar e tratar o Lyme. E é esperado haver melhora dos sintomas do TEA com o tratamento instituído. Então, óbvio que tudo isso depende da gravidade dos sintomas, da gravidade de cada caso, mas a gente espera uma melhora desses sintomas quando o tratamento do Lyme é instituído.
É bastante comum o paciente, quando a gente entra com antibióticos, isso acontece também na doença de Lyme, né? Isso acontece na doença de Lyme, a gente entrar com antibióticos e o paciente, num primeiro momento, ter uma piora do quadro. Então, ele tem sintomas que a gente chama de uma reação de Herx, que também é conhecido como reação de die-off. O que acontece? A gente começa a usar antibiótico, a gente começa a matar essas bactérias, né, essas espiroquetas. Os antibióticos costumam agir principalmente na membrana celular. Essas bactérias se rompem e cai o conteúdo delas dentro dos tecidos. Então, esse conteúdo nos tecidos, o corpo acaba enxergando como toxina e causa reação. Então, as reações são as mais variadas possíveis, mas é muito comum o paciente com TEA, ele começar a ter agitação quando a gente começa a tratar. Então, é uma reação esperada esses períodos de agitação. Às vezes a gente tem que até parar com o antibiótico por um tempo, a gente para aí por 24, 48, até 72 horas, para o corpo se acostumar, liberar aquelas toxinas e daí a gente continua com os antibióticos. E a escolha dos antibióticos é feita individualmente para cada paciente, não tem nenhum tipo de receita que sirva para todo mundo. Então a gente olha cada caso, a gente vê os sintomas e a gente entra com o melhor esquema de antibiótico para cada paciente. E quais são as considerações finais a respeito dessa associação de doença de Lyme e transtorno do espectro autista? A gente não tem nenhuma dúvida que precisa de mais pesquisa a respeito do tema. Então, precisa ter mais estudos. Existe um estudo de 2013, se eu não me engano, que tenta fazer uma correlação, dizendo que não tem correlação nenhuma entre transtorno do espectro autista e doença de Lyme. Ele faz exames de vários pacientes, mas quando a gente vai ver os exames, eles só fizeram quase que em todos os pacientes o ELISA, não fizeram o Western blot. Então, assim, é uma coisa que tem crítica esse trabalho, mas que, sem dúvida, existem mais pesquisadores olhando para isso e é necessário que mais pesquisas sejam realizadas. No entanto, é tremendamente encorajador testemunhar a mudança potencial que o tratamento para a doença de Lyme pode fazer na vida desses jovens e nas suas famílias. Então, eu tenho 3 ou 4 pacientes que têm essa associação de doença de Lyme e TEA, ou a doença de Lyme simulando um TEA, e realmente quando a gente começa a tratar, a gente vê melhora importante nesses pacientes. Então, os pacientes, eles acabam tendo melhora do quadro, melhora dos sintomas, o paciente começa a ter menos embotamento emocional, o paciente começa a ter menos desvio de olhar, o paciente começa a ter menos comportamento repetitivo, o paciente começa a ter menos agitação. Óbvio que cada caso é um caso, e como eu disse, o tratamento não é para o TEA, o tratamento é para a doença de Lyme. Mas isso é uma coisa que tem se visto cada vez mais nos Estados Unidos, que quando existe essa associação, o tratamento acaba valendo muito a pena quando a gente leva em conta paciente por paciente. E obrigado a todos que acompanharam mais esse vídeo. As perguntas aqui são um pouco mais difíceis de responder, mas eu respondo a maioria das perguntas que chegam para mim por direct no Instagram, então me mandem perguntas lá se sobrou alguma pergunta por esse vídeo. Depois que eu comecei a ter pacientes com essa associação, eu fiz uma pós-graduação em transtorno de espectro autista, então eu fiz essa pós-graduação pelo CBI of Miami. Então eu comecei a estudar como que os pacientes com autismo se comportavam, quais eram as melhores terapêuticas, o que funcionava e o que não funcionava. Então é uma pós-graduação de mais de 600 horas pelo CBI of Miami e eu me interessei muito pelo tema para tentar entender qual que era a ligação da doença de Lyme com o TEA. Então, novamente me coloco à disposição para qualquer dúvida, responder as perguntas de vocês, por favor, pelo Instagram. Muito obrigado novamente e continuem seguindo os meus conteúdos à medida que isso tenha interesse de vocês. Até lá!